Boa tarde, galerinha. Boa tarde, bom dia, boa noite. Se liga aí, galerinha do canal. Ó, eu sou Luiz Carabina, sou professor de Direito Penal 1 na Unisuma e nós estamos estudando a teoria do crime. Nós estamos estudando a teoria do crime, já aprendemos que a teoria do crime, ó, o nosso código adotou a teoria finalista de Roxin, onde o fato para ser crime, esse fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Já estudamos o fato típico e todos os seus elementos, a conduta, o resultado, o nexo causal, a tipicidade. Já estudamos a ilicitudes e as suas excludentes ou antijustificantes, as justificantes chamadas estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regulado do direito. Estamos estudando agora a culpabilidade, o terceiro substrato do crime. Vimos na aula passada que culpabilidade nada mais é do que juízo de reprovação da sociedade. Se ocorrer um fato típico e ilícito e não houver um juízo de reprovação da sociedade, não podemos dizer que existe culpabilidade. Se não existe culpabilidade, esse agente que praticou o fato típico e ilícito, ele será isento de pena. E nós aprendemos também que o nosso código ele traz 3 situações onde o agente ele é considerado isento de pena. Apesar dele praticar um fato típico e ilícito, ele não irá sofrer uma sanção penal. Quais são elas, professor? Nós vimos que a imputabilidade penal é a regra. Todos nós somos passíveis de sofrer uma sanção penal. Se nós praticarmos um fato típico e ilícito, nós iremos sofrer uma sanção penal. No entanto, o Código traz 3 exceções, 3 situações, que eu não tenho imputabilidade. Eu sou considerado inimputável. E quais são elas, professor? Nós vimos que o primeiro é a menoridade penal. O nosso Código adotou a teoria biopsicológica. A menoridade penal, o menor de 18 anos não pratica crimes e ponto. A lei diz menor de 18 anos são isentos de pena e pronto. Também são isentos de pena os doentes mentais, os retardados mentais ou em desenvolvimento mental incompleto, desde que, em razão da doença, no momento da conduta, eles sejam inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito. Se no momento da conduta o agente é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito em razão de qualquer doença mental, uma psicopatia, uma sociopatia, uma esquizofrenia, não importa, ele será considerado inimputável. Quando considerado inimputável, ele é isento de pena. Mas, se em razão da doença, ele não inteiramente entendia o caráter ilícito do fato, ele entendia algumas coisas, a lei diz que ele é semi-imputável. E se ele for semi-imputável, ele vai ser condenado, mas terá um direito a uma redução na pena de 1/3 a 2/3. Se liga aí, galera, nós estamos na revisão da aula passada, de 1/3 a 2/3. Por fim, também afasta a imputabilidade penal e, por sua vez, não há que se falar em culpabilidade, o terceiro substrato do crime, a embriaguez. Mas não é qualquer embriaguez. É a embriaguez completa e fortuita. Professor, quando é a embriaguez completa? O cara está completamente bêbado, onde ele era inteiramente incapaz de entender o seu ato. Ele estava completamente bêbado, onde ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Assim como na doença mental. E quando é aquela fortuita? Fortuita é quando a embriaguez ela é involuntária. Eu não quis beber. Eu não queria beber, ou eu não sabia o que estava bebendo. Eu não sabia que existia qualquer substância. E aí a embriaguez não é somente o álcool, no seu sentido amplo, qualquer substância, se eu tiver completamente for de forma involuntária, só nessa situação, será afastada a imputabilidade penal. E eu serei considerado inimputável. E na aula passada, eu terminei dizendo que a doutrina, ela criou uma classificação para embriaguez e existe 5 tipos de embriaguez. Quais são elas, professor? É o que nós vamos passar a estudar agora. Vamos para o nosso caderno, deixar nosso caderno bonitinho, bonitinho. Quando terminarmos, não precisamos para cursinho, nem nada, vocês terão já um caderno pronto, no jeito.
Então, o primeiro, meus queridos alunos, é a chamada embriaguez. Embriaguez. Só um minutinho. Embriaguez. Ó. Pré-ordenada. Bora, meu Word. Pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada. Que é a embriaguez pré-ordenada? Ó, é aquela onde o agente bebe para poder praticar o crime. O cara é tão frouxo, que ele não tem coragem de matar o amante da namorada ou da mulher. Ele precisa se embriagar, ó, ele se embriaga já com a intenção de praticar o crime. Se ele se embriaga com a intenção de praticar o crime, ó, ele quis se embriagar, meus queridos. Se ele quis se embriagar, ei, isso não é fortuito. Isso, ó, ele teve a vontade. Logo, essa embriaguez aqui, ó, não isenta o agente de pena. Ele bebeu porque quis. E nós estudamos, ó, que na embriaguez, o livre-arbítrio é analisado na hora da ingestão da substância. Não é na hora da prática do crime. Eu não vou analisar se ele queria o crime ou não na hora. Eu vou analisar, afastar a imputabilidade penal, se essa embriaguez dele é capaz, no momento da ingestão. Se a ingestão dele for involuntária, fortuita e completa, só assim ele será isento de pena. Então, a primeira modalidade, primeiro tipo de embriaguez, é a chamada embriaguez pré-ordenada. A segunda é a chamada embriaguez dolosa ou voluntária. Embriaguez dolosa, ó, ou involuntária. Nessa aqui, a doutrina diz que o agente quer beber para embriagar-se. Quer beber para embriagar-se, mas não para a prática do crime. Não para a prática do crime. Ó, na outra ele matou, ó, ele bebeu para matar, embriagar-se, mas não para a prática do crime. Aqui ele bebeu já com a intenção de ficar bêbado. O agente bebeu porque quis. Bebeu tanto, eu quero ficar bêbado, doidão, ó, dolosa, ele quis beber. Voluntária. Bebeu porque quis. Se ele bebeu porque quis, e aí ele saiu no carro e ele matou uma pessoa, ele tirou a vida de uma pessoa, ele não pode alegar que ele era inimputável pela embriaguez. Porque a embriaguez eu analiso no momento da ingestão. Somente a embriaguez fortuita, involuntária. Aqui é a voluntária. Então, ó, aqui, ó, se ele bebeu porque quis, não isenta o agente de pena. Não isenta o agente de pena. Ele não vai ser isento de pena. Se ele bebeu porque quis, não isenta ele de pena. A próxima é a chamada embriaguez. Se tem a dolosa, é a embriaguez culposa ou involuntária. Aqui é a famosa, o agente, quem nunca falou isso, ó, você bebe só socialmente. Você bebe só socialmente, ó. O agente bebe sem querer se embriagar, chamado socialmente, bebe socialmente, acaba se embriagando,
se ocorreu um crime, se ocorreu um crime, também não exclui a culpabilidade. Não exclui, ele bebeu porque quis, mesmo querendo se embriagar, mas ele bebeu porque quis. Se ele bebeu porque quis, não há que se falar que esse agente era inimputável. Mesmo que no momento do acidente, meus amados, ele esteja cagado de bêbado. Ele estava completamente bêbado. Ele não entendia nada do que ele fez. A polícia chegou, abriu a porta e ele caiu. Estava dormindo dentro do carro. Ei, apesar da embriaguez dele ser completa, ela não foi fortuita. Ela não foi, de forma alguma. No momento de eu analisar, é no momento da ingestão da bebida. Mesmo ele não querendo se embriagar, ele bebeu porque ele quis. Se ele bebeu porque ele quis, não afasta a culpabilidade. Não afasta a culpabilidade. O quarto tipo de embriaguez é a chamada embriaguez fortuita. Embriaguez fortuita. Eu acho que não tem esse acento. Fortuita. Nesta aqui, o agente não quer ingerir a substância, seja porque não sabia o que estava ingerindo, seja porque foi obrigado a ingeri-la. Aqui nós temos um exemplo do trote. O trote, por exemplo, aqui, colocaram algo na sua água. Então, nessas duas situações, ele não queria beber. Ele nem bebe, até crente é. Passou a vida todinha na Assembleia, só estudando, um menino estudioso, um menino de ouro. Estudou tanto que passou no primeiro vestibular para medicina na Universidade Estadual. Na Universidade Pública. Ele passou. Primeiro dia de aula, um trote. Agarraram ele, seguraram ele, empurraram o litro de 51 na boca dele. Ele ficou doidão, completamente embriagado. Essa embriaguez dele é uma embriaguez fortuita. Como é que eu sei? Eu vou analisar no momento da ingestão, se ele não queria ingerir, essa embriaguez é fortuita. Se completa esta, vou copiar aqui, esta se completa, exclui a culpabilidade pela inimputabilidade. Agora, se incompleta, responde pelo crime com uma causa, com uma diminuição na pena. Assim como da doença mental, aqui também. É como se fosse o semi-imputável. A embriaguez fortuita só exclui a culpabilidade. O agente só é isento de pena se ela for completa. Como é que eu sei que ela é completa? No momento da ação, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Professor, como é que vai fazer isso? Vai ter uma perícia. Pegaram as filmagens do local. Ele estava loucão. Caiu da escada, caiu em cima da menina, a menina que bateu a cabeça no chão e morreu. Ele vai responder pelo quê? O fato é típico e o fato é ilícito. Mas não há que se falar em culpabilidade, porque ele estava embriagado e essa embriaguez dele era fortuita e completa. Só assim será isento de pena. Só nessa ele será isento de pena. Na embriaguez fortuita e completa.
completa. Se incompleta, ele vai ter uma causa, ele vai ser condenado e vai ter direito a uma diminuição na pena. Diminuição na pena. Aqui, vou botar só alguns exemplos que eu já vi cair em prova de concurso. Exemplo, trote. Vou botar negrito. Trote. Ó, uma moda que tem muito. Os caras roubam a carga do caminhão e amarra o caminhoneiro e mete 51 na boca dele. Caminhoneiro, droga na festa, a famosa bala, né? MMD, parece. Aí outra doutrina das costas vou colocar, cair dentro de um tonel de álcool. Tonel de cerveja de álcool, o cara caiu dentro, ficou completamente um acidente. Ele ficou completamente bêbado, ele ficou completamente embriagado. Essas são algumas das situações que eu já vi. E o último tipo de embriaguez é a chamada embriaguez patológica. A chamada embriaguez patológica. A embriaguez patológica, pessoal, nada mais a embriaguez patológica é aquela do viciado. É aqueles caras que estão todo dia na rua aqui em Lisboa, ali, com a Pará, embriagado de tomar uma cachaça que tem manipulada. É os caras aqui perto de casa, é o Magal ali na Praça União, é um monte de morador de rua que fica na Praça de Fátima tomando uma cachaçinha, um vidrinho de duelo. Esse povo é viciado. Então, a embriaguez patológica, eles são doentes. Não é um caso de segurança pública, é um caso de saúde pública. É o viciado. É o vício. O viciado. O Magal. Quem não conhece o Magal, lá da Praça de Fátima, os chamados zumbis. Zumbis. Já viram? Pessoal, parece o Walking Dead, um monte de embriagado, todo zumbizão, Olha, gente, a embriaguez patológica, eles beberam porque quiseram. O agente bebeu porque quis. Se ele bebeu porque quis, não exclui a culpabilidade pela embriaguez. Não exclui a culpabilidade pela embriaguez. Agora, vocês há de concordar comigo que essas pessoas, o viciado, esse pessoal, eles são doentes. São ou não são doentes? Com certeza eles têm algum problema psicológico. Se é um problema psicológico, é um problema na cabeça. Se é um problema na cabeça, é uma doença mental. Então, no caso concreto, a embriaguez patológica poderá ser considerado inimputável pela doença mental. Aferida no caso concreto. Então, não é a embriaguez que vai afastar a culpabilidade. Não é embriaguez, que a embriaguez é a teoria da actus libera em causa. Eu tenho que analisar se ele bebeu no momento da ingestão. Se ele bebeu porque quis, não há que se falar em isenção de pena. Agora, esse pessoal da embriaguez patológica, eles são doentes. Eles são viciados, eles não conseguem se livrar do vício, do álcool ou das drogas. A embriaguez no sentido amplo, qualquer substância, poderá, no caso concreto, eles serem considerados inimputáveis. Não pela embriaguez, mas pela doença mental. E se eles praticaram um crime, vai ter que ter uma perícia, se dizer que eles eram inteiramente capazes de entender o caráter ilícito do fato, eles serão isentos de pena. Dito isto, com isso, nós terminamos
a imputabilidade penal, ó, que é o primeiro elemento da culpabilidade, Nós vamos agora, ó, o segundo elemento da culpabilidade. O segundo elemento da culpabilidade é a chamada exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. É o segundo elemento da culpabilidade. Gente, eu disse para vocês, culpabilidade é juízo de reprovação da sociedade. Se não tem um juízo de reprovação da sociedade, não há que se falar em culpabilidade. Se não tem um juízo de reprovação da sociedade, não há que se falar em culpabilidade. Se a sociedade tolera ou aceita aquele comportamento, eu não posso dizer que esse comportamento foi criminoso. Parece com que a tipicidade conglobante de Zaffaroni. Se não há reprovabilidade da conduta, como é que eu sei? Se a sociedade, no lugar do agente, faria da mesma forma, ou seja, se a sociedade não exigia do agente outra conduta senão aquela, se eu, sociedade, não posso exigir do agente outra conduta senão aquela, a inexigibilidade de conduta diversa afasta a culpabilidade. A inexigibilidade de conduta diversa afasta a culpabilidade. Quando é que vai ocorrer a inexigibilidade de conduta diversa? Quando eu, sociedade, falar, eu no lugar dele faria do mesmo jeito. Eu no lugar dele faria da mesma forma. Se eu no lugar dele faria da mesma forma, se eu no lugar dele faria do mesmo jeito, eu não reprovo a conduta. Eu não posso exigir dele outra conduta senão aquela. A inexigibilidade de conduta diversa afasta a culpabilidade. Então, vamos escrever somente a reprovabilidade da conduta do agente que poderia agir de outro modo, O código, ele traz dois exemplos, duas situações que são exemplificativas. Ele traz a chamada coação moral irresistível, a coação moral irresistível. Quando é a coação moral? Presta atenção, gente. Eu não estou falando de coação física. Na coação física, exclui a conduta. A coação física, nós já estudamos, exclui a conduta. Se exclui a conduta é o primeiro elemento do fato típico. A coação física exclui o fato típico. Se eu pratico uma conduta diante de uma coação física, essa minha conduta é um fato atípico. Aqui não. Se a minha coação for moral ou irresistível, eu não teria como agir de outro modo, exclui a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. E aí o melhor exemplo é o chamado crime do sapatinho. Que crime é esse, professor? Sequestro da família do gerente de banco. O cara chega em casa, 10 horas da noite. Quando ele abre a garagem, coloca o carro, ele desce do carro, aparecem 4 caras, todos armados.
Perdeu. Aí tá com a mulher dele e os 2 filhos amarrados no quarto, já imobilizado, imobiliza ele, passa a noite todinha torturando ele, dizendo que vai matar a família dele, que vai fazer tudo. Quem é o cara? Gerente do banco. O cara é o gerente do banco. Ó, aí ele diz, amanhã, quando o banco abrir, 8 horas da manhã, o senhor vai entrar no cofre, pega essa mochila e o senhor vai colocar 200 mil reais. Vai botar todo o dinheiro dentro do cofre dessa mochila. Se o senhor não fizer isso, ó, nós vamos matar a sua família. Se o senhor não fizer, nós vamos matar a sua família. E aí passa a noite torturando ele. Quando dá 4h30 da manhã, 2 saem com a família dele, bota dentro do carro e sai, e os outros 2 esperam amanhecer o dia. Leva a família dele para o meio do mato, e do meio do mato começa a mulher chorando, o menino chorando, e ligando para ele no celular, e ele desesperado. O que é isso? Ele está abalado psiquicamente, moralmente. Gente, será que vocês, no lugar do gerente, também não pegariam o dinheiro? E ele foi lá e pegou o dinheiro. Ele subtraiu o dinheiro do cofre, botou dentro da mochila e entregou para os sequestradores. Bora analisar a conduta dele. Primeiro, tem uma conduta? Tem. Teve uma ação. Conduta comissiva e dolosa. Ele pegou porque ele quis. Ó, tem um resultado? Tem. O dinheiro sumiu de dentro do banco. Tem nexo causal? Claro, o dinheiro só sumiu porque teve a conduta. Tem tipicidade? Sim. Eu vou lá no artigo 155 do Código Penal, diz subtrair para si ou para outro, coisa alheia, móvel. O dinheiro é do banco e é móvel. Ó, então o fato é típico. O fato é típico. Ah, professor, mas ele estava numa excludente de licitude. Que excludente? Se o fato é típico, ele também é ilícito. Ele tem que provar que ele estava em estado de necessidade. Que estado de necessidade? Que estado de necessidade? Que legítima defesa? Ele não estava sofrendo, ele entrou sozinho no banco. Ele entrou sozinho no banco. Os bandidos não entraram com ele, ficaram tomando café esperando do outro lado da rua. Ele, estrito cumprimento do dever legal, nem agente público ele é. Exercício regular do direito. Que exercício, que regular de direito? Que direito é esse que manda pegar o dinheiro dos outros? Pelo contrário, o direito faz mandar não pegar. Se você pegar, você vai sofrer uma sanção. Então, ele não estava nenhuma excludente. Então, esse fato é típico, é ilícito. Professor, mas vai afastar a culpabilidade. Sim, bora lá. Imputabilidade penal. Ele é imputável. Tanto é que ele é gerente de banco. Ele não é menor de 18 anos. Ele não é doente mental. E ele não estava embriagado. Então, ele é imputável. Agora, será que se eu, sociedade, poderia exigir, outra conduta, senão aquela? Será que eu, sociedade, no lugar do gerente, não faria da mesma forma? Aqui é chamada de vis compulsiva, também é chamada de vis compulsiva. Vou colocar porque eu já vi cair em prova. Vis compulsiva. Então, a coação moral irresistível é um dos exemplos de inexigibilidade de conduta diversa. A outra que o Código coloca, traz como exemplo, e essas situações são situações exemplificativas. Por que, professor, exemplificativa? Porque pode ter situações que o Código não tem como prever. Eu vou já falar para vocês. A chamada obediência hierárquica. O que é isso? Isso aqui vai acontecer nos agentes públicos, onde um superior hierárquico, ele dá uma ordem não manifestamente legal, porque ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente legal. Claro que eu sei que matar é crime, claro que eu sei que subtrair coisa é crime, mas existem alguns tipos penais que eu não tenho conhecimento. E eu não acho que essa minha conduta é uma conduta criminosa. Eu estou apenas cumprindo ordem do meu superior hierárquico. Eu estou apenas cumprindo ordem do superior hierárquico.
diante de uma situação que para mim era normal. Infelizmente, essa minha conduta é uma conduta tipificada pela norma como um crime. Apesar do fato ser típico e ser ilícito, eu atuei sob a ordem do superior. Se eu atuei sob a ordem do superior, qualquer pessoa no meu lugar faria da mesma forma. Qualquer pessoa do meu lugar faria da mesma forma. Eu não posso exigir desse agente outra conduta senão aquela. Então, a obediência hierárquica afasta a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Ambos esses dois institutos estão lá no artigo 22 do Código Penal. Ambos estão lá no artigo 22. Só que eu disse para vocês que são situações, observação, botar uma observação, situações exemplificativas. Exemplificativo. O que é isso, professor? Não são taxativas. Não são somente essas duas situações. Não são somente esses dois exemplos que irá afastar a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Professor, me deu um exemplo. Chegou no STJ o seguinte caso. Imagina, meninas, prestem atenção. Determinada mãe tinha 3 filhos, uma menina de 5, um rapazinho de 8 e uma meninazinha, a mais velha, com 12. E aí, o pai só fez os filhos e pegou o beco. Caiu no mundo. E ela morava no setor, no local, na periferia, naquelas casas, uma colada na outra, tudo colada na outra. E nesse bairro onde ela morava, na cidade onde ela morava, não tem creche. Não tinha creche onde ela pudesse deixar os filhos dela. Para não ver os filhos dela morrer de fome, ela arrumou um emprego de empregada doméstica, ficava até meio-dia, 11h30, meio-dia na casa e voltava para sua casa. Ela acordava 4h30 da manhã, fazia a comida dos filhos, deixava tudo arrumado, pegou a filha mais velha, orientava a filha mais velha para olhar os mais novos, que ela precisava trabalhar, e ela deixava as crianças presas. Ela deixava as crianças presas, meus queridos alunos, presa no cadeado, passava a corrente, passava o cadeado. O que aconteceu? A casa pegou fogo. Um fogo pegou na casa do vizinho, como era tudo apegado, o fogo passou para a casa das crianças e as crianças morreram queimadas. As 3 crianças morreram queimadas. O que é que a mãe é? O que é que a mãe é? Nós já aprendemos isso. A mãe tem um dever legal de proteção. Se ela tem um dever legal de proteção, os pais, né, sua mãe, o pai e a mãe, eles são chamados garantidores. Os garantidores, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, os chamados crimes comissivos por omissão. E eles não respondem por omissão de socorro. Eles não vão responder por omissão de socorro. Eles vão responder pelo resultado, como se eles tivessem praticado o crime. Ligaram para a mãe chegou desesperada. Louca varrida. E aí, a polícia militar deu voz de prisão para a mãe, levou para a delegacia, e o que o delegado fez? Autuou ela por homicídio, em relação aos 3 filhos, dolosamente, e colocou na cadeia. E deu voz de prisão em flagrante e deixou ela presa. Foi para o Ministério Público, ela ficou presa. O Ministério Público, o que é que ele fez? E aí nós temos alguns promotores assim, rígidos, né, para não falar outra coisa, que eu não posso falar aqui, o que eu penso. Ofereceu denúncia também por homicídio doloso. Imagina a mãe perder os 3 filhos, ainda ter que responder por homicídio e a júri popular pela morte desses 3 filhos. Porque se o homicídio fosse culposo, o juiz poderia aplicar o perdão judicial. Mas como é doloso, vai para a júri. O que aconteceu? Chegou para o juiz, e o juiz, diante daquela situação, um juiz mesmo,
juiz de direito, esse é o verdadeiro juiz de direito, esse é o verdadeiro juiz de direito. O que ele disse? Tem uma conduta? Tem. Tem um resultado? Tem. Tem nexo causal? Tem. As crianças só morreram porque estavam lá presas. Tem tipicidade? Tem. Artigo 121. O fato é típico. Se o fato é típico, ele também é ilícito. Cabendo o agente, no caso a mãe, provar as excludentes. Ela estava em estado de necessidade, ela não estava nem em casa. Ela estava em legítima defesa, ela não estava sofrendo nenhuma injusta agressão. Ela estava em estrito cumprimento de dever legal, nem agente público ela é. Ela estava no exercício regular do direito, que direito que manda tirar a vida de 3 crianças? Não existe esse direito, pelo contrário. Então ela não estava, então o fato é típico e é ilícito. Ela é imputável, então o fato é típico e ilícito, não precisa analisar agora o agente, a culpabilidade. Ela é imputável? Sim. Ela é maior de 18 anos. Ela não é doente mental. E ela não estava embriagada. Então ela não é inimputável. Ela é imputável. Só que o juiz diz, ora, o Estado cumpriu também com as suas obrigações. As políticas públicas, não tem posto de saúde, não tem creche, não tem nenhuma política assistencial nessas situações onde poderia amparar essas famílias. Então, como é que eu, juiz, posso exigir dessa mãe que para trabalhar, para botar o sustento dentro de casa, a fim de sustentar os seus filhos, eu poderia exigir dela outra conduta senão aquela? Como é que eu, juiz, eu, sociedade, poderia exigir dessa mãe outra conduta senão aquela? Quem quiser que recorra. Eu estou excluindo a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Ei, professor, mas cadê a coação moral, a obediência? A coação moral e a obediência hierárquica são exemplos, são situações exemplificativas. Aqui não há que se falar. E o que é pior, o promotor recorreu, né? Chegou no STJ, o STJ manteve o entendimento, absolveu a mãe pela inexigibilidade de conduta diversa, logo, por não ter culpabilidade, ela não praticou um crime. Ela não praticou um crime. Beleza, meus alunos? Se ligou na parada? Eu vou desligar, parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar a culpabilidade. Nós iremos estudar o chamado potencial consciência da ilicitude, ou também chamado erro na proibição. Eu vou salvar para não ficar muito longo o vídeo. Mais tarde nós retornaremos. Beijo, fique com Deus, um abraço.